Capítulo 1. Fé. Não era nem de longe como eu tinha planejado fazer aquilo. Enquanto meus pés escorregavam na terra molhada, sentia que a criatura se aproximava. Podia ouvir suas patas pesadas atrás de mim. Atravessei a grama alta que pinicava meus tornozelos por baixo do jeans puído da minha calça básica. Meu tênis fazia um som estranho contra o chão. Senti um calafrio gelado descer pela minha espinha, enquanto meu coração disparava em meu peito. O sol desaparecia no horizonte, enquanto uma fera enorme atravessava uma parede de árvores como se não fossem nada mais do que uma grama alta. Engoli em seco, sabendo que se ele me pegasse, estaria perdida. Tirei a pequena adaga que levava por segurança na cintura e ergui, na esperança de que isso o afastasse. A arma tremeu na minha mão e se cravou em uma árvore que tremeu com o impacto. Isso é tudo? Mesmo que a aparência fosse de um monstro, sua voz ainda era de um querubim. Era uma droga que ele tivesse aqueles dons. Não, isso não é tudo. Puxei meu florete, que estava escondido sobre meu moletom. Tinha aprendido o suficiente de esgrima para ao menos lutar. Sophie. A fera saltou com graça para mais perto de mim. Não podia dar o nome àquela criatura. Era uma mistura assustadora entre o belo e o terrível. A graça de um tigre, uma pantera ou outro felino, e a voracidade de todos eles. Me posicionei, pronta para que viesse a seguir, ou achando que estaria. Ele saltou sobre mim, restringindo meus movimentos, o olhar frio e calculista sobre mim, os olhos azuis anil, que eu já conhecia, fazendo cada centímetro do meu corpo se encolher. Meu grito atravessou a floresta e eu soube que tinha acabado. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena. E hoje estamos aqui para o segundo diário de escrita. Esse trecho que eu li é da minha própria obra Herança de Sangue, que eu apelidei carinhosamente de HDS. Esse é o prólogo da história. Por enquanto ele pode mudar, né? Estamos aqui no diário de escrita, então nada é definitivo. Mas basicamente esse é o começo que eu quis dar a essa história. Herança de Sangue vai contar a história de Sophie, que é uma garota comum, ou ela acha que é uma garota comum, né? E depois da morte do avô dela, que criou ela como uma filha, já que os pais dela sofreram um acidente de carro quando ela ainda era muito pequena e morreram, ela é criada pelos avós, e o avô dela falece, e quase que imediatamente depois disso, ela começa a ser atacada por várias criaturas, que ela não sabe dar o nome, mas são monstros, feras, enfim, que atacam ela e tentam matar ela. Depois desses eventos, um estranho homem aparece na casa dela, com a solução brilhante dela se mudar para casa dele, para que ela possa estar protegida contra essas criaturas. E nesse interim, Sophie descobre que na verdade é uma princesa e que esse homem que apareceu do nada, caiu do céu, enfim, na casa dela, ele é um príncipe, ela é uma princesa e que eles estão prometidos em casamento e que ela vai ter que se casar com ele mais cedo ou mais tarde. Essa é basicamente a premissa. Não vou contar muito, senão vou acabar dando algum spoiler aqui, mas enfim, essa é a premissa básica da história. E é o meu mais novo projeto no momento. E eu vim falar sobre ela um pouquinho para que vocês entendam um pouquinho o meu método de escrita, como eu trabalho, como funciona a minha criatividade, entre outras coisas, né? Eu começo basicamente com a ideia, e assim que a ideia vai fluindo na minha cabeça, que eu vou tendo mais ideias de ganchos, de começo, meio, enfim, porque eu nunca começo a escrever uma história se eu não tenho começo, meio e fim bem definido. Eu posso ter mudanças, mas eu preciso ter definido quando eu começo a escrever a tal da história. E acho que, não sei, quem me acompanha no Instagram, aliás, @canal Escrita Pena, para me acompanhar no Instagram, para ver todas as coisas que eu posto e meus projetos e as ideias e meus desabafos, enfim, de escrita, de escritora, né, de todo esse mundo literário. Eu falei um pouquinho desse meu novo projeto e de como estava sendo um pouco difícil para mim definir um começo para ele, como é que eu ia começar, o que é que eu ia fazer, porque na verdade a primeira versão dessa história que eu comecei a escrever, né, a primeira versão dessa história, o Alan, que é esse príncipe, que é o elfo, para quem Sophie está prometida em casamento,
ele era vampiro e não um elfo. E tinha outras mudanças na história, enfim, que eu acabei mudando várias coisas, né? É isso que eu tô falando. Às vezes eu tenho uma ideia de uma premissa inicial e ao longo do tempo eu vou mudando ela. Eu até tinha escrito a história, acho que até metade, não sei, acho que alguma coisa assim. Até metade, 40% da história, não sei. E eu acabei vendo que tinha muitos furos na história e muitos problemas e que eu precisava mudar várias coisas para que a história tivesse do jeito que eu queria, com os planos que eu queria, com a linha de raciocínio que eu queria mostrar na história e o crescimento dessa personagem. Então eu acabei mudando o Alan de vampiro para elfo, enfim. E que quem quiser ler, eu vou em breve, quando eu tiver mais de boa que eu puder escrever essa história, eu vou postar lá no Wattpad e aí eu aviso pra vocês e coloco o link. Quem quiser ler e dar a sua opinião, eu estou sempre aberta a críticas. Não tenho problema nenhum com críticas. E, enfim, acabei mudando muita coisa dessa história e voltei, né, lá no passo zero de vamos lá planejar de novo, reescrever, estudar tudo de novo, pesquisar, morrer na internet de pesquisar sobre elfos, que eu aprendi que, meu Deus do céu, como é difícil achar coisas sobre elfos na internet. E, enfim, tem pouquíssimas coisas que realmente são relevantes e que realmente servem para pesquisa, para você pesquisar. E é aí que o escritor pena, na hora que tem que planejar e não acha material e fiquei muito nervosa, que eu não achava as coisas que eu queria pra me dar embasamento pra escrever a história. Mas enfim, acabei achando algumas coisas, alguns amigos me ajudaram. Um amigo, o Joey, me mandou um PDF com várias coisas sobre, mais voltado pro RPG, mas que também vão me ajudar. Obrigada, Joey. E, enfim, essa parte me deixou bem assim, eu não tava achando, eu quase desisti, falei, gente, não é pra eu escrever essa história, não é possível. E eu queria falar sobre isso, né, sobre esse fato de você pesquisar, de você querer encontrar um determinado assunto, você querer encontrar um determinado material e você não encontrar. Isso é tão frustrante, eu fico tão irritada com isso. Enfim, essa é meu novo projeto. Eu começo fazendo um apanhado geral de tudo que vai acontecer durante a história. Eu gosto de escrever no caderno, gente. Eu sou uma pessoa arcaica quanto a isso. Quando se trata da pesquisa, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu caderninho bonitinho. Aqui da Hello Kitty. Olha que fofo. Tá. E aí eu começo... Não sei se vai dar pra ver. Foca. Aqui. Aí escrevo um resumo geral do livro. À mão, gente. E vou colocando as partes mais importantes, os ganchos da história. E depois eu volto reescrevendo a personalidade dos personagens, faço ficha de personagem, o que cada um vai fazer, o arco de cada um, qual que é o objetivo de cada um, o que cada um planeja. E aí que entra a parte do Snowflake, que eu faço um resumo curto em uma frase, um resumo em até 6 parágrafos, a ficha de cada personagem que é protagonista ou secundário na história, e aí vou criando em cima disso, que é uma das coisas que eu considero muito importante. Vou fazer um vídeo falando sobre o método Snowflake. Gente, um pouquinho de calma, que o método Snowflake, ele exige um pouquinho de paciência. Eu particularmente não uso ele completo, acho que eu uso até o quarto ou quinto, que ele é dividido acho que em 10 partes, se eu não estou enganada. Eu faço até a quarta ou quinta parte só porque ele é muito extenso. Nada te impede de usar ele completo, mas estou dizendo que ele é bem complexo. Enfim, então eu gosto de usar bastante o método Snowflake. Depois eu faço alguns lembretes de algumas cenas-chave que vão dar gancho para outras e para a história e em diante. E é isso, estou planejando ainda história, escrevi esse começo para poder me situar, algumas vezes eu tenho que fazer isso, né? Talvez algumas pessoas, mas você já começou a escrever a história, então como você fala que você tá planejando? Ainda estou planejando, sim senhor. Eu precisava escrever esse começo para conseguir me situar e para conseguir escrever e continuar o planejamento como eu sempre faço das outras histórias.
Escrevi esse começo, não sei se ele tá satisfatório, talvez ele ainda precise de algumas mudanças, mas pelo menos eu sei mais ou menos de onde eu quero começar. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram do prólogo, comentem aí. Caso não gostaram, também comentem e me digam o que vocês acham que pode melhorar. Como eu já disse, estou sempre aberta a críticas, né? E é isso. Se vocês gostaram do canal, curtam, se inscrevam para mais vídeos como esse. Então é isso. Muito obrigada.